Olá, boa noite para você. A Record dá sequência às sabatinas com os candidatos a prefeito da nossa região. As entrevistas são ao vivo na SP Record, com transmissão simultânea no Play Plus. Esse conteúdo, na íntegra, será reapresentado no Balanço Geral e estará disponível no canal da Record Interior no YouTube. Hoje encerramos a rodada de sabatinas com os candidatos a prefeito de Araraquara. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, com a presença de representantes dos partidos. Cada candidato terá 19 minutos para apresentar as propostas de governo e 1 minuto para as considerações finais. Hoje quem participa da entrevista é a candidata Eliana Onaim, do PT. Eliana Onaim tem 63 anos, é graduada em enfermagem pela Universidade de São Paulo, é professora, servidora pública municipal e pela 4ª vez é secretária municipal de saúde. É casada, mãe de 2 filhos e avó de 2 netos. A coligação Frente Democrática de Araraquara reúne os partidos PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede, PSDB, Cidadania, MDB, PP, PDT, Podemos e PSB. E tem como candidato a vice-prefeito Delorges Mano, do MDB. Candidata, seja bem-vinda, seu tempo começa a contar a partir de agora. Primeira pergunta que eu tenho para a senhora, por que a senhora quer ser prefeita de Araraquara? Boa noite, eu quero agradecer muito a Record em seu nome, Rafael, por estar abrindo esse espaço para essa sabatina com todos os candidatos, né? E agradecer muito por estar aqui hoje com vocês. Eu quero ser prefeita de Araraquara porque eu quero proteger todas as políticas públicas que foram construídas em todos esses anos de governo em Araraquara, do nosso prefeito Edinho. Nós temos uma história de construção de 24 anos entre o PT e o MDB. E por conta disso, né, eu quero continuar cuidando de Araraquara, assim como eu cuidei na pandemia. São 38 anos que eu trabalho na Prefeitura de Araraquara como servidora, sempre trabalhei nos bastidores, né, e hoje eu quero cuidar de Araraquara, porque Araraquara está vivenciando um bom momento e eu quero que Araraquara avance cada vez mais. Candidata, no dia 1º de janeiro de 2025, a senhora eleita, qual seria seu primeiro ato de governo? Bom, além de chamar todos e dar posse a todos aqueles que vão governar junto comigo, é trazer a missão do qual eu me coloquei como uma prioridade número 1 para o nosso governo, que é o nosso programa Cidade Bela. É desenvolver um processo de zeladoria com a manutenção das nossas praças, jardins e as nossas ruas, porque nós tivemos que fazer uma escolha durante a pandemia. E nós escolhemos em Araraquara salvar vidas. Para isso, gastamos 122 milhões. E hoje, o meu compromisso imediato com o município de Araraquara é ter esse conjunto de ações permanente de cuidado com a nossa cidade. Candidata, antes da gente entrar no seu plano de governo, né, vamos falar um pouco ali de relações políticas no município. Em 2022, quando o prefeito Edinho Silva foi reeleito, né, na época ele teve uma coligação com 7 partidos. Agora, a coligação da senhora quase dobrou, são 12 partidos. A senhora vai ter autonomia para governar? Com certeza, né? Eles estão juntos, eles vão participar do governo, mas eles sabem, né? E por que eles estão junto conosco? Porque eles têm os mesmos desejos que nós. Compartilhar e avançar nas nossas políticas públicas. Então fica muito fácil porque são partidos que estão conosco, pensam como nós, tem algumas divergências óbvias, mas com isso, né, a gente sabe como gerir essa situação e com certeza, né, nós teremos aí, com esse número de partidos, uma grande maioria na Câmara Municipal, que isso também faz a diferença, né? E, com certeza, juntos, né, nós vamos avançar cada vez mais na qualidade de vida do araraquarense. Candidata, se eleita, a senhora vai viver um momento marcante, histórico na administração municipal de Araraquara, né? E, sendo eleita, será a primeira mulher a comandar a prefeitura do município. Se a gente analisar o quadro eleitoral das 5 principais cidades aqui da nossa região, Ribeirão Preto, Franca, São Carlos, Araraquara e Barretos, além da senhora, tem uma candidata em Franca e uma candidata em Barretos. Em contrapartida, a gente tem 23 homens concorrendo às prefeituras dessas 5 cidades. Como é que é possível aumentar essa representatividade feminina, quebrar essa barreira? Porque nós precisamos incentivar cada vez mais as mulheres, né, a estarem assumindo o seu papel na sociedade. A mulher tem uma sensibilidade
muito maior que o homem, tem a capacidade de discernimento, capacidade de estar aonde ela quiser. As mulheres estão prontas para liderar, seja na presidência da República, no Senado, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal e também na Prefeitura. Eu vejo isso com muita tristeza, né? Nós mulheres sabemos do poder que nós temos e não podemos ter medo. Nós temos total competência para estar aonde nós quisermos. Candidata, vamos falar agora de plano de governo. Vamos começar falando de saúde, que é a área que a senhora tem bastante conhecimento. A senhora diz no plano de governo que vai ampliar ofertas, né, de consultas com médicos especialistas. Isso seria feito de que maneira? Com os médicos da própria rede, uma reorganização, contratar mais médicos, apoio da iniciativa privada? Como é que seria isso? Olha, nós já conseguimos realizar o Saúde Cidadã, que é isso, uma ampliação do número tanto de consultas de especialidades quanto de exames, porque muitos dos exames dependem da figura do médico para estar realizando. Nós fizemos uma grande parceria com a Santa Casa, que é o único hospital geral de Araraquara, e com isso ele pôde desenvolver, utilizando o seu corpo clínico, né, e também todos os seus profissionais, fazer e aumentou muito a nossa demanda de atendimento. Nós realizamos mais de 30 mil consultas de especialidades, mais de 58 mil exames de apoio diagnóstico, além de 10 mil cirurgias eletivas. Nós também temos condições de estar realizando concurso e ampliando o nosso quadro de especialistas. Mas nós não podemos esquecer que nós temos que avançar muito na atenção básica. E essa também é a função da Prefeitura de Araraquara, da Secretaria Municipal de Saúde. Então, trabalharemos tanto com concursos públicos, quanto com parceria com entidades filantrópicas, no caso, a Santa Casa de Araraquara. A senhora falou em atenção básica, outra proposta ali do plano de governo é, inclusive, ampliar o horário de funcionamento, de atendimento das unidades de saúde. Como é que seria essa ampliação? Até que hora seria o atendimento? Isso, nós vamos ampliar o horário de funcionamento das unidades básicas de saúde até às 20 horas. Por que isso, Rafael? Porque muitos trabalhadores e trabalhadoras têm muita dificuldade de ir nos serviços de saúde porque não querem perder o seu dia de trabalho. Com isso, deixam para trás de realizar exames preventivos, de fazerem consultas, de controlar a hipertensão, o diabetes. Então, isso vai mudar a vida da população de Araraquara. Nós temos condições. Isso tem uma proposta do nosso governo federal, inclusive para estar ajudando no custeio, e isso vai facilitar muito a vida da população de Araraquara com essa abertura. São 37 unidades básicas de saúde que nós temos e que estarão funcionando até às 20 horas. Candidato, uma outra proposta da senhora é criar um centro cirúrgico na unidade de retaguarda do Melhado, né? Qual seria a demanda que seria atendida nesse centro cirúrgico? Os recursos para a implantação disso viriam de onde? Bom, como a gente já disse, a Santa Casa é o único hospital geral, né? Nós temos uma maternidade e um hospital psiquiátrico, que atende não só Araraquara, mas 23 municípios. Com isso, a sobrecarga da Santa Casa é muito grande. Essa unidade de retaguarda, nós temos 23 leitos, e a gente construir esse centro cirúrgico, muitas cirurgias de pequeno porte serão realizadas lá, que não vão pressionar tanto os leitos da Santa Casa, sendo cirurgias de hérnia, de vesícula, de cistos, muitas fraturas, você pode apenas fazer a redução delas nesse centro cirúrgico. Quais são os recursos? Os recursos virão do governo federal, principalmente de emendas parlamentares, que são impositivas na saúde, e que tem condições de viabilizar totalmente a construção desse espaço. Candidata, para a gente encerrar saúde, a gente não poderia deixar de falar de pandemia. A senhora estava à frente da Secretaria de Saúde. Nesse momento, Araraquara ganhou destaque nacional por medidas mais duras, mais restritivas, né, do que as recomendadas naquela ocasião pelos gestores do governo e também do governo federal e do estado. Isso, na ocasião, foi motivo aí de críticas, principalmente da oposição. Pelos resultados que a senhora alcançou, a senhora avalia que essas medidas foram assertivas? Não tenho a menor dúvida, foram as medidas mais corretas e se teria de fazer novamente, eu não hesitaria em fazê-las. Por quê? O que incomoda a oposição são os resultados decorrentes do lockdown.
Quando nós fizemos o lockdown, a partir daí nós tivemos a redução de 70% no número de casos de Covid em Araraquara e também 70% no número de óbitos. Só esse resultado nos dá a certeza que nós fizemos a coisa certa e se teria que fazer outra vez, eu faria tudo da mesma maneira. Candidata, vamos falar de um outro tema, então, que tem sido de bastante preocupação de todos os municípios, principalmente no pós-pandemia, que é o aumento da população em situação de rua. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, no último levantamento que foi feito no ano passado, Araraquara tem 236 pessoas nessa situação. Qual que é a proposta da senhora para atender esses moradores? Então, os moradores, as pessoas em situação de rua, os moradores em situação de rua, nós temos um grande número, não só em Araraquara, como você disse, no país e no mundo também. É uma coisa que a gente enfrenta. Qual a nossa proposta? A gente já trabalha em consonância com assistência e desenvolvimento social. Trabalhamos em parceria, a saúde. Nós instalamos o consultório na rua. Esse consultório na rua atende a todos os moradores em situação de rua. E com isso ele cria um vínculo. Muitos deles têm família e só de março até agora, 65 destes números que você relatou aí saíram dessa condição de moradia na rua. Eles voltaram, 10 deles para suas famílias e o restante ou foram para clínicas de reabilitação ou foram para casas que aceitam essas pessoas que estão no estado de drogadição. Lembrando que também nós temos muitas políticas públicas para resgate dessa população. Então, a gente tem que trabalhar isso em conjunto para que a gente consiga lidar com a população, mas dando dignidade para eles e respeitando os direitos dessas pessoas em situação de rua. Candidata, a gente já passou aí da metade da entrevista. Como eu fiz com todos os candidatos, vou fazer com a senhora também. Gostaria que a senhora definisse seus adversários numa palavra. Vou começar com o doutor Lapena. Respeito. Marcos Garrido. Respeito. Pedro Tede. Respeito. Tiago Pires. Respeito. E Eliano Naim. Dedicação. Candidata, Araraquara tem hoje, aí, segundo os próprios números que a Prefeitura divulga, mais ou menos 200 crianças à espera de vaga em creche. A maior demanda está concentrada nos berçários. Essa fila caiu quase metade nos últimos 4 anos. A gente sabe que nascimentos acontecem todos os dias, então é uma fila que sempre vai crescendo ou hora diminuindo. O que é possível fazer para minimizar isso? Olha, o que nós temos que fazer primeiro nós temos uma proposta de expandir o horário de atendimento das nossas creches. As mães também, elas precisam de um horário mais estendido para poder buscar essas crianças na escola. Então, nós faremos o funcionamento dessas unidades até às 18 horas. Outra é abrir novas unidades. Agora mesmo está pronta e a gente vai entregar a unidade do Ibirás, que já vai, com esta capacidade dela, zerar o número dessas 200 vagas necessárias. E sempre estar expandindo, nós temos propostas para estar construindo onde esses bairros, principalmente no Alamedas, na região ali perto do shopping que nós temos em Araraquara, entre o Santa Agilina e o Cambuí, são áreas hoje que a gente faz o mapeamento e sabemos que a gente tem necessidade de estar abrindo novas unidades. E os recursos, aonde a gente vai? No PAC e também com o Ministério da Educação para a gente poder abrir essas unidades. E a nossa proposta é zerar a demanda por creches em Araraquara. Candidata, ainda falando em educação, no plano de governo da senhora, a senhora propõe criar o programa Mãe de Aluno, que seria garantir aí alguns direitos para mães, de famílias em vulnerabilidade social. Como é que esse programa vai funcionar? Que direitos são esses? Então, qual a nossa grande preocupação? Nós criamos uma estrutura já na Secretaria de Educação de protetoras, que fazem o quê? Fazem o vínculo entre a criança e a sua família. E identificamos que tem muitas mães, que são mães solos, que têm grande dificuldade em prover o sustento da sua família. Então, elas seriam acompanhadas de perto para que garantam que os seus filhos não deixem de ir às escolas, mas garantindo para elas uma bolsa, também garantindo profissionalização, para que ela possa ter o seu trabalho de geração e renda. Com isso, é a garantia que a mãe, provendo as necessidades da sua família, ela vai garantir que os seus filhos estejam frequentando
às aulas e não precisem estar também deixando a escola para qualquer outro tipo de atividade. Candidata, vamos falar de água agora. O Departamento de Água e Esgoto de Araraquara tem emitido aí muitos comunicados de falta d'água, tem racionamento, né, em alguns bairros. A gente sabe que a gente vive um período de estiagem, segundo aí os meteorologistas, o pior período dos últimos 40 anos. É importante o apoio da população, mas o poder público também precisa minimizar isso. A senhora eleita, o que deve ser feito para acabar com esse problema? Então, Araraquara já vivenciou 3 desafios. A pandemia, depois tivemos as enchentes. Resolvemos a pandemia, resolvemos as enchentes com a obra maior que a gente está fazendo em Araraquara. E agora o desafio, né, dessa mudança climática que trouxe aí essa falta d'água. Hoje, a região de Araraquara que falta água é a que vem proveniente das represas, das Cruzes e do Inhumas. Com isso, né, ela tem dificultado. Araraquara tem 24 poços artesianos. 10 desses foram construídos nos últimos anos do prefeito Edinho. Nossa proposta, mais 7 poços artesianos, principalmente nessas regiões onde hoje são alimentadas por essas represas, para que, quando nós estivermos vivenciando essa estiagem novamente, essas pessoas não sofram mais com isso. E mais 5 reservatórios, né, para que a gente possa também ter essa reserva d'água e ser acionado quando necessário. Esses 7 poços já foram aprovados, né, pelo governo federal através do PAC e nós devemos iniciar a construção já no próximo ano. Com isso, mais um desafio que a Araraquara está enfrentando e tem propostas concretas para poder estar resolvendo. Candidata, Araraquara já tem um programa de incentivo para a instalação de médias e pequenas empresas com alguns benefícios, cessões de terrenos. No plano de governo da senhora, a senhora propõe ampliar incentivos para a instalação de empresas na cidade. O que seria? Seria diferente desse atual programa? Quais tipos de incentivos? Não, seria ampliar isso. O que a gente pode fazer tem que ser todo dentro da legislação e do que é permitido. Por exemplo, né, a cessão de uso de terrenos, né, mas principalmente hoje nós já desburocratizamos em Araraquara a emissão de alvarás, de autorizações. Hoje tudo isso é feito através digital. Então, isso foi um grande avanço para Araraquara. Nós temos, além de tudo, a orientação e orientar, ajudar na formulação das suas propostas, né? Além da gente ter incubadoras, tanto de empresas, né, quanto de startups. Isso também facilita, principalmente o pequeno e o médio empresário. Nós temos um subsídio para poder fomentar isto, né? E fazer essa atração. A atração também de grandes empresas, né? Araraquara já tem hoje o compromisso da Cutrale, está aumentando a sua fábrica, a Piracanjuba, a própria Lupo, né? E a Randon. Então, nós estamos trabalhando diariamente também para que novas empresas venham tendo aquilo que é permitido de incentivo em legislação e dando todo o apoio, né, para que elas possam, e orientação, cumprir aquilo que a legislação prevê. Candidata, vamos falar de habitação. No plano de governo da senhora, a senhora propõe entregar aí nos 4 anos de mandato 3.000 casas, né? Como é que seria isso? Parcerias com governos do estado, governo federal? Sim, isso com parcerias, né? Essa semana o prefeito Edinho já assinou a autorização para a construção de 400 novas casas populares. Através do quê? Do Minha Casa Minha Vida. Nós vamos fazer isso através do Minha Casa Minha Vida e também do programa do Tarcísio, né, nosso governador, que é a Casa Paulista. Esse é um sonho de toda a população, ter sua casa, né, própria, e a gente está fazendo isso para a faixa 1, que é a faixa de menor renda, e através das parcerias com os 2 governos, federal, Minha Casa Minha Vida, e o governo estadual, a Casa Paulista. A senhora imagina áreas na cidade onde poderiam ser construídas essas novas casas ou apartamentos? Sim, nós já temos um estudo, inclusive essa semana a vice-presidente da Caixa Econômica Federal esteve em Araraquara, nós mostramos para ela todos os terrenos disponíveis que Araraquara tem, então é uma parceria porque a Araraquara vai oferecer o terreno e aí a Caixa Econômica Federal, ela entra com essa parte de viabilizar, né, a construção dessas casas, né, autorizando a construção dessas casas, e com isso a população vai ter acesso. Então, o meu compromisso é mais 3.000 casas nos 4 anos de governo.
Candidata, a gente está agora faltando 1 minuto e 23 segundos. Não conseguiria fazer uma outra pergunta para a senhora, porque chega o momento das suas considerações finais. Vou pedir então para a senhora, para que a senhora faça suas considerações a partir de agora. Então, eu quero agradecer muito à população que tem nos acompanhado, dizer do meu compromisso em continuar cuidando de Araraquara e avançando. Eu tenho uma história de 38 anos de trabalho na Prefeitura de Araraquara, eu conheço os caminhos, eu sei como fazer e eu quero proteger tudo aquilo de bom que Araraquara tem vivenciado nesses anos. Então, mas para isso, eu preciso do seu apoio, eu preciso aí do seu voto, porque eu serei a primeira mulher prefeita de Araraquara, mostrando a liderança das mulheres, mas principalmente mostrando todo o cuidado que nós vamos ter com a nossa população. A senhora ainda tem 27 segundos. Então, eu quero dizer mais uma proposta muito importante, que é em relação à segurança, que todos nós, mulheres, homens, teremos segurança em Araraquara, que nós vamos ampliar o número de câmaras que estão conectadas com a Guarda Municipal em mais 500 câmaras, que isso vai trazer muito mais segurança para a população de Araraquara. É o cuidado que nós temos com todos, homens, mulheres e crianças. Obrigado, candidata. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Chegamos ao final de mais uma rodada de sabatinas com os candidatos a prefeito da nossa região. Esperamos ter ajudado você, eleitor araraquarense, a fazer a melhor escolha para o comando da cidade nos próximos 4 anos. A partir dessa quinta-feira, serão entrevistados os candidatos a prefeito de Barretos. A primeira é Tatiane Musetti, do PSDB.